A paz do Senhor, meus queridos e meus amados irmãos que estão sintonizados comigo aqui nesse canal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Quem cumprimenta todos vocês com a santa, gloriosa e verdadeira paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o pastor Júlio Souza. Fique ligado neste canal. Deus tem muita bênção e vitória para a sua vida. É uma alegria. Nós estamos aqui sintonizados para novamente buscarmos ao Senhor e tomarmos posse de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque eu tenho certeza, amigo, amiga, que o Senhor Jesus, Ele se fará presente na tua vida, na tua história, na tua situação. E vai ser grande a vitória da parte de Deus para todos vocês. Nós estamos alegres, estamos felizes, porque a Bíblia ela diz que todo aquele que serve ao Senhor, ele tem que servir ao Senhor com alegria, né? Nós podemos ver que o cristão, sim, ele passa por momentos difíceis, por momentos que levam ele muitas vezes a se entristecer, a se aborrecer, mas nós sabemos que a Bíblia nos diz que depois que nós entregamos o nosso caminho para o Senhor, Ele passou a ter cuidado de nós e a nossa vida ela tem sido bênção, mais bênção do que sofrimento, mais bênção do que derrota, né? Então nós temos que ter mil motivos para servir ao Senhor e para se alegrar na sua presença, estando junto para receber a bênção e a vitória da parte do Senhor. Não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja o teu sofrimento, o que importa é que eu creio que Jesus é aquele que tem a bênção para você. Amém? Então nós vamos neste momento, meus amados e queridos irmãos, eu vou pegar a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e eu vou ler aqui no livro de Salmos, Salmos 34, e no versículo 17, é a Palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Salmo 34, e no versículo 17, que diz assim, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Amém, amados? Amados, e é importante, até porque a Bíblia diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós podemos entender que a fé, ela só pode ser exercitada por uma pessoa quando ela ouve a palavra de Deus. Porque quando ela ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai dar entendimento para ele e para ela, para esta pessoa, para aprender como usufruir a sua fé, para ir em busca dos seus objetivos. Então, amados, para nós juntamente compartilharmos da bênção de Deus. Veja bem que eu li a palavra de Deus aqui no livro de Salmos 34 e no versículo 17, e eu sempre procuro, gente, quando eu leio um versículo, que eu não leio todo o tema, e quando eu leio um versículo, eu sempre procuro buscar o cabeçalho da mensagem. E o cabeçalho da mensagem é esse, Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Gente, eu tenho falado isso, por onde eu tenho passado, pregando esse evangelho. A Bíblia diz bem claro, Davi louva a Deus. Nós sabemos que o louvor, ele não é nada mais, nada menos que uma ação de graça, né? Quando estamos louvando ao Senhor, estamos dando a Ele ações de graças por aquilo que Ele realizou na nossa vida. Então a Bíblia diz que Davi ele louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Gente,
eu tenho dito uma coisa e deixo bem claro aqui, ó, que não é todos, não é qualquer um que o Senhor responde às suas súplicas, que é as suas orações. Porque nós sabemos que em primeira instância, o Senhor Deus, Ele procura ver se em mim ou em você há fé suficiente para que Ele não só ouça, mas que Ele possa também responder, isto é, corresponder com aquilo que estamos lhe pedindo. A Bíblia diz aqui, ó, Davi louva a Deus. Como é bom louvar a Deus, né, irmãos? Às vezes eu fico meditando, às vezes eu estou indo a algum lugar com o meu carro e eu gosto muito de louvar. Então eu fecho bem os vidros e ali eu glorifico a Deus, eu grito aleluia, eu grito glória a Deus, e aí me vem em memória aquele louvor, aí eu canto aquele louvor, exalta o Senhor com aquele louvor, e aquele louvor não é nada mais nada menos que eu estou dando graças, é uma ações de graças por tudo o que o Senhor tem realizado na minha vida, e porque Ele respondeu às minhas súplicas. Gente, é o algo mais maravilhoso, mais lindo, quando você tem resposta de Deus, porque é muito triste quando a pessoa clama, quando a pessoa lança diante do Senhor as suas ansiedades, os seus problemas, os seus sofrimentos, e parece que essa pessoa, não sei se porque Deus está provando, né, ou está tardando com ele, com ela, e parece que Deus não responde à oração. Nós sabemos que Deus sempre quer responder, Deus sempre quer atender, mas nós sabemos que tem muitas vezes situações, gente, não querendo exortar ninguém, mas muitas vezes tem situações que nós, dentro da palavra de Deus, nós podemos descobrir que essas situações criadas por nós mesmos, elas impedem de Deus responder às nossas súplicas. Quer ver uma coisa? Se você ler o livro de Isaías 59, o que diz lá? Lá é bem claro, é o Velho Testamento, nós estamos no Velho Testamento. Lá é bem claro, o profeta messiânico, que ele falou assim, ó, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa escutar. Ele falou bem assim, ó, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, isso é, para que não possa agir, para que não possa abençoar. Porém, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então, às vezes, irmãos, principalmente nós como cristão, conhecedor da verdade, às vezes nós temos que procurar buscar no Senhor o entender do porquê que às vezes não estamos sendo atendidos. Volto a dizer, às vezes pode ser Deus nos provando, né, para ver a nossa perseverança, a nossa paciência, né, a nossa confiança nele, como também muitas vezes pode ser a nossa falta com Ele, a nossa falha, a nossa negligência, que pode ser que esteja causando, né, uma parede de impedimento para que as nossas orações não sejam respondidas. Porque, veja bem, ó, Davi louvou a Deus por ter respondido às suas súplicas e exorta que confie no Senhor. Eu volto a dizer, esses dias eu falei, que no Salmo 20, versículo 7, o próprio Davi disse assim, ó, muitos confiam em carro e outros em cavalo, mas Davi disse assim, ó, mas eu confio no Senhor dos exércitos. Então ele nos exorta a confiar no Senhor, porque, amados irmãos, a oração, muitas vezes ela ser atendida, ou ela não ser atendida. Veja bem que eu fui no cabeçário da mensagem, para depois chegar lá no versículo onde eu li no 17, ou 34, 17 do Salmo. Os justos clamam, tem uma vírgula. Quando Davi disse aqui o justo, ele não está falando de um, senão ele ia dizer, o justo clamou e o Senhor lhe respondeu. Não, ele está falando de um conjunto de pessoas, ó. Ele está falando aqui, ó, os justos clamam, olha bem, os justos clamam, né? Ele está falando de um conjunto, de um número, bem mais que um.
Então ele está falando de um número aqui, ó, de pessoas que creem no Senhor, que depositam nele a sua fé, a sua confiança, a sua convicção, e de pessoas que procuram viver uma vida de integridade. Porque quando a Bíblia fala justo, a Bíblia está falando os que estão procurando viver uma vida santa diante do Senhor. Embora nós sabemos que, por mais que nós lute, que nós vemos Deus cobrando lá do início da Bíblia, né? Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, né? Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vós. Então nós vemos que o próprio Deus, ele veio cobrando através dos profetas a santificação, para que através dela nós fôssemos justos. O que é justo? É aquela pessoa correta, é aquela pessoa leal, é aquela pessoa sincera, é aquela pessoa que procura ser, né, fiel nos seus compromissos. Então Davi está fazendo uma comparação aqui, ó. Os justos clamam. E aí vem a resposta, a continuação do clamor, ó. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. É aquilo que eu falei no tema aqui da mensagem. Davi louvou o Senhor porque o Senhor ouviu as suas súplicas. E aí ele exorta a confiar no Senhor. Então nós vemos aqui, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve. Irmãos, é o que eu falei lá de Isaías 59. É lindo, é maravilhoso quando um servo do Senhor, uma serva do Senhor, ele clama. E o clamar é orar, irmão. É buscar ao Senhor, seja por qualquer motivo. E o mais lindo é quando o Senhor o ouve. Porque muitas orações o Senhor ouve, mas o mais lindo é quando ele responde. Porque aqui diz assim, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amados, nós sabemos que a angústia, ela é a consequência de algum mal que está nos atingindo, né? Eu estava falando que hoje, que muitas vezes um familiar está doente, um familiar está passando por um sofrimento, nós ficamos angustiados por ver o sofrimento daquele que está em nossa volta. Nós sentimos a tristeza, nós ficamos, né, para baixo. Mas que coisa linda quando nós clamamos e o Senhor ouve a nossa oração e nos livra dessa angústia, retira aquela tristeza, aquela dor, aquele mal que está no nosso emocional, no nosso sentimental, nos atingindo e nos colocando para baixo. Porque o próprio Davi disse assim, ó, que nós devemos servir o Senhor com alegria. E gente, e só quem pode nos dar a alegria é o Senhor. Então Davi está falando aqui, ó, que o Senhor é aquele que nos livra de todas as nossas angústias. Nós sabemos que o próprio Jesus falou lá no livro de João, no Novo Testamento, ele chegou a dizer assim, ó, filhinhos, no mundo vós tereis aflições. Aflições é a angústia, é a tribulação, é tudo aquilo que pode nos angustiar, nos entristecer. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Então, gente, eu quero conscientizar vocês, para que vocês tenham essa convicção que o Senhor, Ele é um Deus que Ele está presente em toda situação, seja ela qual for, seja o problema qual for, seja qual for a situação, o Senhor estará junto. Porque Davi disse, Ele ouve a oração e Ele tira toda a angústia. E você pode ver que quando chega a bênção e que a angústia sai, nós glorificamos ao Senhor. Nós bendizemos ao Senhor pela vitória que chegou. E aí diz mais assim, ó, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Nós sabemos que um coração quebrantado, gente, é um coração humilde, é um coração sincero, é um coração simples,
é um coração que ele se humilha perante o Senhor. Eu tenho pregado, amados, que principalmente se é para nós que somos cristãos, nós temos visto nos dias de hoje muita gente tão egoísta, muita gente tão soberba, tão arrogante. E aí nós olhamos para a Bíblia. O que o Senhor diz pelo Espírito Santo através de Pedro? Que Deus, ele resiste aos soberbos, mas porém aos humildes, aos quebrantados, aos simples, ele dá graça. Então veja bem, ó, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os. Gente, eu tenho dito uma coisa, gente, que muitas vezes nós olhamos para a aparência da pessoa, porque a pessoa tem, né, uma cara de um jeito, outra tem de um jeito, e nós olhamos muitas vezes para a aparência. Mas graças a Deus que Deus, ele olha para o coração. E Deus, por olhar para o coração, graças a Deus por isso, é que ele concede grandes vitórias. Nós podemos ver na Bíblia, né? Quando Deus mandou o profeta Samuel lá na casa de Jessé. Eu tenho falado isso. Veja bem que o próprio Jessé tinha os filhos que eram soldados do exército do rei Saul. E vocês podem ver que Samuel, o profeta, ele foi lá para escolher um que Deus já tinha rejeitado, Saul, né? Para levantar para rei de Israel, para ser o rei da nação de Israel. E veja bem que os filhos de Jessé eram tudo rapazes fortes, robustos, treinados, preparados para a guerra. E Jessé mandou, né, um por um passar diante de Samuel. E só foi ouvida aquela palavra: não. O Senhor disse não. O Senhor disse não. O Senhor disse não. O Senhor disse não. Parece uma coisa que quer deixar confuso, né? Como? Os meus filhos são tudo homem treinado, preparado, varões de guerra. O Senhor disse não. E aí Samuel pergunta para Jessé: acabaram todos os teus filhos? Não, tem um que está lá no campo, como se dissesse assim, ó, só presta para cuidar de ovelha, só serve para pastorear o rebanho. É novo, é pequeno, tem 16 anos, não serve para estar no exército do rei Saul, mas manda chamar ele, porque enquanto ele não voltar, nós não nos assentaremos à volta da mesa para comer e beber. Ah, irmãos, veja bem, o profeta ficou ali esperando. Lá vai, né, chamar Davi, e quando vem Davi, aquele rapaz que era ruivo, né, bonito de aparência, quando Davi entra, olha o que o Espírito do Senhor diz: derrama o chifre com azeite sobre esse, porque esse é que o Senhor escolhe para ser o rei de Israel, porque o Senhor não olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Amados, aleluia. O Senhor conhece os soberbos, o Senhor conhece os exaltados, o Senhor conhece os egoístas, mas o Senhor conhece os quebrantados de coração, os humildes, os simples, e a estes o Senhor os escolhe, os capacita, os dá graça, os levanta e põe no nível aonde nós nem imaginamos. E o Senhor faz desses um canal de bênção. Veja bem, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Oh, que obra linda, irmãos! Coisa maravilhosa, né? O Espírito do Senhor, ele procura estar com os que têm o coração quebrantado. E aí a palavra vem e diz assim, novamente no 19, ó: muitas são as aflições do justo. Volta a falar no justo, mas o Senhor a livra de todas. Porque o Salmo 37, o versículo 24, o próprio Davi diz assim, ó: os passos de um homem bom, vice-versa, né, são guiados pelo Senhor, mas ainda que esse venha cair, o Senhor vai sustentar com a destra da sua mão. O que Davi disse ali? Eu fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar. Davi está novamente refletindo, relembrando o trabalhar de Deus sobre aqueles que procuram ser fiel, ser leais, ser sincero aos estatutos, aos mandamentos.
que o Senhor Deus havia deixado para eles. Davi, novamente, ele prova que os justos, eles terão o favor do Senhor. Eles não serão decepcionados. E aí ele diz assim, ó, e o Senhor vai livrar ele de todas as suas aflições. Imagine você, amados irmãos, a Bíblia diz lá nas cartas de Pedro, no Novo Testamento, que o diabo é o nosso adversário. E a Bíblia diz que ele vive em nosso derredor, né? Em nossa volta, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então imagine você, meu irmão, minha irmã, que serve ao Senhor. A aflição não é só essa pandemia que nós estamos passando aí, que está deixando a nação, né, angustiada, que está deixando a nação em pavor, o mundo, eu posso dizer. Mas nós podemos ver, meus irmãos, que o diabo, ele tem lutado em todas as partes. Ele tem investido de várias formas e de várias maneiras, armando laços, buscando estratégicas para atingir o servo, a serva do Senhor, para impedir a nossa trajetória, a nossa caminhada, porque eu, como pregador, eu almejo ter cada dia sucesso na minha trajetória espiritual. Eu não quero parar, não. Eu tenho dito que enquanto eu puder caminhar e o Senhor me der saúde, eu quero sim poder viajar aonde Ele me enviar, pregar este Evangelho Santo, levar essa palavra genuína, orar pelos enfermos, pedir a Deus a libertação dos oprimidos, né? Trazer as almas aos pés do Senhor. Mas eu quero que o Senhor me guarde, que o Senhor, ó, arrebente as armadilhas, arrebente os laços, arrebente, né, meus irmãos, aquilo que Satanás preparou para servir de aripuca, de armadilha, para deter-me na caminhada e desta forma me tirar da presença de Deus. E quando acontece isso com um servo, com uma serva do Senhor, eu vou dizer para vocês, amados, eu já viajei muito por esse Brasil, pregando o Evangelho, e quantas vezes eu me deparei com homens de Deus, que eram homens de Deus, e mulheres que eram pregadoras, tochas da mão do Senhor, e eles relataram para mim, irmão, estou caído, irmã, estou caído, irmão, estou caída, o diabo armou um laço, o diabo armou uma armadilha, eu não vigiei e eu caí, e hoje eu estou angustiado, porque hoje eu não me encontro mais na presença do Senhor, na posição que eu tinha diante de Deus e do ministério, e hoje eu me encontro atribulado, atribulada, e hoje eu me sinto como um derrotado, uma derrotada. Então, amados, só que aqui está dizendo que o Senhor é aquele que se compromete em guardar, em livrar, em proteger o seu servo e a sua serva. Porque quando o Senhor, irmão, quantas tentações o diabo já não vem para ti? Ele tentou Jesus no deserto, irmão. Ele não vai nos tentar também? Com quantas ofertas o tentador vem para você? E você pode ver que naquela tentação, naquela oferta que o inimigo traz, você chega a ficar numa angústia, mas quando você vence, você alegra o teu coração e glorifica a Deus, porque o Senhor te guardou. Então, meu amado, Ele é aquele que nos livra de todas as tentações, as ciladas, as armadilhas, e Ele é aquele que nos tira de toda a angústia. Então eu não sei o que o meu amado irmão, o que a minha amada irmã está passando, mas eu sempre digo para vocês que eu venho aqui nesse canal e sempre trago uma palavra, porque em primeiro lugar é a palavra, porque a palavra é Deus falando, e se é Deus falando, Ele vai falar o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Ele vai nos corrigir naquilo que estivermos errado. Ele vai nos fortalecer através da palavra na nossa queda que estivermos. Então, o Senhor, Ele é Deus.
E eu venho a esse canal para realizar uma oração e sempre com um objetivo. Hoje, amados irmãos, eu quero fazer uma oração por você, que é um adorador, que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Tem muitos irmãos aí, né, ligado comigo nesse canal, muito moço, muita moça, muito irmão, muita irmã. E eu quero fazer uma oração, e esta oração é para o Senhor nos guardar na presença dEle. Essa oração é para que o Senhor queime todos os laços, desfaça todas as armadilhas, bote por terra todos os projetos do diabo e nos faça um grande vencedor. Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, é a coisa mais triste. Alguém que está na presença de Deus e o diabo dá uma rasteira nele e tira ele da presença de Deus. Eu vou dizer para vocês, eu tenho encontrado pessoas nessa situação, como já falei, e são pessoas que até choram para mim. São pessoas que estão desesperadas. Então eu vejo que nós precisamos sim de estarmos como Paulo falou lá no livro de Efésios 6, versículos 10. O que Paulo disse lá? Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força que há no seu poder. Então é dele, é nele, é por ele que vamos encontrar forças e seremos revestidos do poder de Deus. E é o que nós, os cristãos, precisamos, gente. Nessas últimas horas que está precedendo a volta de Jesus, nós estamos vendo muitos irmãos desanimando, muitos irmãos fracos, muitos irmãos, se aborrecendo por qualquer coisa e esvarindo na fé. Mas hoje o Senhor quer te levantar. Hoje o Senhor quer te revestir. Você pode ver que cada vez que o pastor Júlio vem aqui nesse canal para trazer uma mensagem, e a oração que eu quero fazer é sempre com um propósito. E hoje, agora, a se colocar na presença de Deus. Eu não vou orar muito alto. Eu não vou dar lugar para Jesus, senão vou começar a me encher do Espírito Santo e vou falar em mistério. Gente, eu vou falar uma coisinha para vocês. Você já notou que às vezes nós estamos na nossa casa bem tranquilo, nada contra, o vizinho liga um som lá de arrebentar tudo. Nós temos que aguentar. Você já notou que às vezes nós estamos aqui na nossa casa bem tranquilo, está com um pouco o chefe de terreira lá, bate o tamborim até 1, 2 da madrugada. Nós não falamos nada, nós não reclamamos nada. Amém? O problema é dele lá, né? Então, gente, às vezes eu fico analisando, eu tenho vergonha de orar alto dentro da minha casa, eu tenho vergonha de cantar alto dentro da minha casa. O que o vizinho da direita, da esquerda, dos fundos da frente vai dizer? Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Busque o Senhor, te encha do Espírito Santo. Não queira, se preocupar com o que o A, o B, o C, o D vai dizer. O importante é nós estarmos cheios do Espírito Santo. Um servo de Deus cheio do Espírito Santo, ele triunfa em vitória. Amados, é lindo o que Deus está fazendo. Então viste bem a palavra que o Senhor falou aqui. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor os livra de todas as aflições e o Senhor ouve as suas orações. Então, amados, eu disse que eu quero fazer a oração do renovo, do avivamento, o Senhor encher-vos do Espírito Santo. E agora, amados irmãos, nós vamos orar. Mas o Espírito Santo já revelou coisa tremenda aí. E o que eu quero dizer para vocês, que vocês testifiquem abaixo aí. Relate aí, o que Deus já operou. Fecha os teus olhos, busca Deus. Busca o avivamento, o renovo do Espírito Santo aí agora. Começa a glorificar Deus aí agora. Começa a exaltar o nome do Senhor aí agora. Começa a pedir para Ele te renovar no Espírito Santo, para você falar em mistério, em línguas, e você ser cheio do poder de Deus. Santo Deus, Santo Pai, eu estou aqui na Tua presença, Pai, pedindo misericórdia, pedindo piedade,
pedindo compaixão, pedindo que o Senhor estenda as tuas mãos de poder agora, porque, ó Pai, entramos na oração, e essa oração é com um propósito, porque aí tem muitos irmãos e irmãs, não importando, ó Pai, o título do ministério que ele te serve, mas, ó Pai, nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia, a qual nós precisamos, ó Pai, como disse Paulo em Efésios, nós precisamos ser revestidos, renovados, fortalecidos no poder de Deus. E agora, Pai, eu estou pedindo que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, xaramande candalabaia, xaramande condarabassuriricanda, rabassiribicanda, xarabalabassuriricanda labaia. Começa, Pai, batizar com o Espírito Santo aquele irmão que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que agora ele receba a Tua presença, que agora ele sinta aquele calor poderoso na sua vida, no seu coração, e que agora ele possa chorar sentindo a Tua graça na sua vida. Olha, meu Pai, aquele irmão, aquela irmã que há muito tempo não é renovado, que há muito tempo não fala em línguas contigo, mas que agora, ó Espírito Santo, começa a renovar ele, começa a fortalecer ele, começa a dar variedade de línguas para ele. Renova Espírito Santo, renova, dá o dom de língua, enche do Teu Santo Espírito, do Teu Santo poder. Aviva esse crente. A oração de Abacuque aí agora, aviva, 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 aviva. Xarabacanda, rabassura, mandecanda, lavaia, xaramande, comandarabasuricandereba, xandaramandecamandarabasuricandarabasuririanda, xeremandorabasuricanderei, xaramandorabasuricandarabaya. Vai batizando com o Espírito Santo, Pai, vai batizando com o Espírito Santo, vai renovando o Espírito Santo, vai fazendo esse crente falar em mistério, esse crente, Pai, pular no Espírito aí, esse crente receber a Tua graça. Faz, ó Pai, a obra do avivamento, cura quem está enfermo, ó Pai, cura quem está enfermo, cura quem está enfermo, liberta quem está oprimido. Traz, ó Pai, as bênçãos, ó Pai, da prosperidade, quem está precisando. Abre a porta de emprego, ó Pai, da saúde, da vitória. Pai, a família desse irmão, desta irmã, que eles sejam impactados agora pelo poder do Pai, pelo poder do Filho e pelo poder do Divino Espírito Santo de Deus. Oh, xaramande, canda, lava, surianda, haramande, conda, lá, siricanda. Isso. Tem irmãos aí que estão falando mistério, Deus está mostrando para mim dentro de casa. Está sentindo a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu amado. Que o Senhor te renove e que o Senhor te fortaleça. Amém, amados? Irmãos, Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.